Como sempre, na sequência das exposições relacionadas com a Gênese e a vida, hoje na etapa número 21, suplicamos à espiritualidade a sua ajuda para que possamos verbalizar tais pensamentos de forma bem-sucedida. Não existe em nós a pretensão de abrangermos todos os aspectos sobre o fluido cósmico e suas propriedades, mesmo porque o todo só a mente divina conhece e abrange em termos de morada em sua casa de infinitas proporções. Todavia, na sequência das observações, é necessário dizer que o espírito ou inteligência pura que é cada um de nós, pela natureza do seu envoltório perispirítico ou perispírito ou ainda corpo espiritual, está em contato tanto com o mundo espiritual quanto com o mundo material. Só desse modo, a inteligência pura, que é cada um de nós, consegue contactar com o mundo da matéria, onde todos nós, espíritos encarnados, vivemos nossa trajetória terrena e conseguimos progredir em inteligência, virtudes e purificação, reparações, etc. Ainda referindo-nos ao fluido cósmico na dimensão espiritual, no estado de imponderabilidade, quer dizer muito mais que intenssenciação, ele é a matéria-prima manipulada. Ele é a matéria-prima manipulada pelos espíritos superiores para a formação de todas as estruturas existentes no mundo, que é a outra dimensão da vida e chamamos de mundo espiritual. Através da condensação dos fluidos mais densificados, aconteceu a formação da Terra, Sistema Solar e todos os demais orbes, que formam não somente o nosso sistema, mas a Via Láctea e as demais galáxias também, que estão presentes na casa do Pai. É o mundo material que perfaz o universo concretizado por Deus. Dentro da relatividade, no mundo espiritual ou etéreo, tudo tem aparência tão material quanto para nós os materiais e objetos tangíveis são no mundo em que vivemos. Nas dimensões espirituais, somente aos espíritos mais esclarecidos é dado compreender o papel que desempenham os elementos constitutivos do mundo onde eles se acham. Os espíritos atrasados do mundo invisível são incapazes de explicar a si mesmos os fenômenos a que assistem e para os quais muitas vezes concorrem maquinalmente, como os ignorantes da Terra são incapazes de explicar os efeitos da luz, da eletricidade, do magnetismo e outros eventos fenomênicos. Por enquanto, os elementos fluídicos imponderáveis não podem ser detectados por nossos instrumentos de análise. Os espíritos, ou melhor, os órgãos dos nossos sentidos, foram feitos para perceber a matéria tangível e não a matéria etérea. No entanto, quando Francisco Cândido Xavier, com seu grupo de trabalho, estavam em atitude de oração, por várias vezes o ambiente fluídico tornava-se perfumado com cheiro de flores. Era como se das mãos de Chico saísse o perfume. É claro que esses eventos eram protagonizados por espíritos de grande hierarquia psíquica.
através dos préstimos mediúnicos do nosso saudoso Chico Xavier. Alguns elementos fluídicos pertencem a um meio diverso, a tal ponto do nosso que deles só podemos fazer ideia mediante comparações tão imperfeitas como aquelas mediante as quais um cego de nascença procura fazer ideia a respeito da teoria das cores. Para ilustrar, diremos: jamais se viu os fluidos de um campo magnético, de um ímã. No entanto, é possível comprovar-se a existência dos mesmos através da experimentação, na qual, na superfície de uma mesa, poderemos pôr limalha de ferro e abaixo desta superfície colocarmos um ímã. Imediatamente, as partículas que formam a limalha de ferro irão se posicionar nas linhas que perfazem o campo magnético deste ímã, que em outras circunstâncias não poderiam ser percebidos por nós. Na doutrina espírita, percebo, é importantíssimo o estudo, porque através do conhecimento veremos e poderemos ter ideia da magnitude infinita do Pai. Quando percebemos o infinito saber do campo da globalidade da vida e do quanto precisamos ainda aprender a respeito da sua obra na sua casa, que é o universo no qual nós vivemos. Esses elementos fluídicos, os quais antes mencionamos, e presentes nos mundos mais evoluídos, somente aos espíritos de luz é dado compreender o papel que desempenham esses elementos constitutivos do mundo onde eles se acham, que são os mundos ditosos e felizes. A pureza absoluta, da qual nada nos pode dar ideia, é o ponto de partida do fluido universal, que nos dizeres de André Luiz é o hálito divino. É na condensação desses fluidos, o ponto oposto é aquele, o qual constitui a matéria. Entre esses dois extremos, dão-se inúmeras transformações, mais ou menos aproximadas de um e de outro. Os fluidos próximos da materialidade, os menos puros, conseguintemente, compõem o que se pode chamar de atmosfera espiritual da Terra. É desse meio, onde igualmente vários são os graus de pureza, que os espíritos encarnados e desencarnados deste planeta aurem os elementos necessários para a economia das suas existências. São de natureza grosseira esses fluidos, quando comparado com os fluidos etéreos das regiões superiores. Cada mundo que formam as moradas da casa do Pai apresentam uma atmosfera fluídica que estará de acordo com o grau evolutivo dos espíritos ali existentes. Desde a atmosfera fluídica mais grosseira até a atmosfera diáfana existente nos mundos ditosos e felizes, habitados por espíritos puros, sábios e benfazejos, que não precisam reencarnar com propósitos evolutivos, mas podem, entretanto, reencarnar em mundos inferiores como o nosso para auxiliarem as entidades retardatárias, recalcitrantes nas suas faltas e atrasadas no seu trajeto evolutivo. Nos estudos iniciais, no mundo da química,
quando estudamos a matéria a nível atômico, é claro, pelos ensinamentos expostos, a descontinuidade existente nesta matéria. É possível entendermos que a solidez é uma aparência cheia de relatividade. Pode-se dizer que quando utilizamos nossos sentidos objetivos, pouco reconhecemos a respeito da matéria tangível, considerando que as partículas que formam os átomos são formadas de energia pura ou fluido cósmico universal condensado, que as partículas atômicas estão formadas e dispostas em movimento giratório em torno de um núcleo central, e que esse núcleo também é constituído de partículas, torna-se compreensível o entendimento que os materiais sólidos apresentam a descontinuidade. Basta que levemos em conta, por exemplo, este exemplo: se uma bola de futebol no interior de uma catedral tivesse elétrons orbitais, estes elétrons orbitais estariam tão distante do núcleo como se estivessem girando junto das paredes internas desta catedral. Ou ainda, se considerássemos um campo de futebol como sendo o espaço ocupado por um átomo de hidrogênio, nós teríamos o núcleo central no centro do campo e os elétrons, ou melhor, o elétron giraria em torno das bordas deste campo de futebol. Só para notarmos a descontinuidade que existe na matéria. Com facilidade temos provas dessa realidade, não só pelos fatos científicos já ao alcance do conhecimento humano, mas também porque um espírito com seu corpo fluídico consegue atravessar a matéria sólida de uma parede. Eles passam através de uma parede. Na realidade, a solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório desse fluido universal, que pode volver ao seu estado primitivo quando deixam de existir as condições de coesão. Quem sabe mesmo se no estado sólido a matéria não pode ser conduzida a um estado de eterização pelo qual a matéria adquire propriedades em função das partículas. Ainda não conhecemos senão as fronteiras do mundo invisível. O porvir, sem dúvida, nos reserva conhecimentos de novas leis, que nos permitirão compreender o que se nos conserva ainda em mistério. O nosso corpo espiritual é um dos mais importantes produtos que a inteligência pura obtém a partir do fluido cósmico condensado do mundo onde o espírito estiver ou esteja reencarnado. O corpo perispirítico ou corpo espiritual, ou ainda perispírito, e o corpo físico apresentam a mesma origem, ou seja, ambos foram frutos da condensação dos fluidos em dimensões diferentes, é claro, ainda que em estados diferentes. Nesta altura da exposição, é oportuno que façamos algumas considerações, as quais, com base experimental, foram realizadas por William Crookes, o eminente cientista que, pela notoriedade de seus trabalhos, tornou-se membro da Academia Real de Londres. Seus trabalhos são citados no livro de sua autoria, Fatos Espíritas, na 9ª edição,
publicada pela FEB, e também no livro Katia King, redigido por Valafleal Rodrigues, e tudo tem a ver com o fluido cósmico, como nós teremos a oportunidade de ver na sequência das análises. Para nós, o que importa é sabermos que na fenomenologia espírita sobre materialização de entidades espirituais, estudos foram feitos no ano de 1870 a 1873, durante 3 anos consecutivos, na presença de testemunhas. Os fatos estão documentados. Analisaram durante 3 anos a materialização da entidade espiritual chamada Katia King, com os préstimos mediúnicos da jovem chamada Florence Koch, que tinha apenas 15 anos de idade. Para evidenciar a coerência dos exemplos que estamos apresentando, e ainda prosseguiremos enfocando, não percamos o objetivo das análises, que sempre estão direcionadas para a verdade universal. O fluido cósmico é a matéria-prima divina, que serve para constituir as estruturas, na dimensão material e espiritual, para a viabilidade do progresso e autoaperfeiçoamento das inteligências puras ou almas, que é cada um de nós. Portanto, a exemplificação está dentro do enfoque, porque da médium Miss Florence Koch, conforme foi provado, saiu a substância quintessenciada e fluídica, usada para impregnar o corpo espiritual da entidade Katia King, que se materializou, foi tocada pelos circunstantes, foi fotografada e dialogou, inclusive falou com as pessoas que estavam presentes durante os experimentos que duraram, como disse e digo de novo, 3 anos, de 1870 a 1873. Percebam, pois, aqueles que sejam incrédulos, que os espíritas embasam-se em fatos, quando realizam as suas análises, quando referem-se aos espíritos e quando referem-se a outra dimensão da vida e fazem a afirmativa de que ninguém morre, que nós somos eternos, mas quando o corpo não mais nos serve, então ficaremos do corpo físico, destituídos, e teremos a chance de continuar o nosso aprendizado através do processo reencarnatório, quando então iremos ganhar um outro corpo somático. A persistência de nossas afirmativas apresentam, é claro, um propósito muito claro. O universo material e espiritual é feito do hálito divino, ou fluido cósmico universal. Perdoem-me se eu estou tantas e tantas vezes repetindo, mas a repetição é uma lei básica do aprendizado, e por esse motivo assim estamos nos comportando, porque temos conhecimentos que esses ensinamentos precisam não só serem conhecidos pelos estudiosos e pelos praticantes da doutrina espírita, mas precisam ser interiorizados como base para que eles percebam a firmeza e as bases sólidas que existem nas suas afirmações, nas suas análises. A inteligência pura, que é cada alma humana, somente pode progredir se estiver no mundo material, nas primeiras etapas do seu desenvolvimento. Se tiver, ela precisa, para essa evolução, ter um corpo espiritual, ou chamado de perispírito, e também um corpo somático, uma vez que a inteligência pura não pode entrar em contato direto com a matéria,
e não têm assim condições de adquirir o desenvolvimento necessário, porque elas precisam entrar em contato com a matéria através do perispírito e através do corpo somático. Então nós, espíritos puros, inteligências puras, não podemos contactar com a matéria sólida, a não ser através destes recursos criados pela divina providência. Deus é Deus, é o nosso Pai Supremo, e Jesus é nosso modelo e nosso guia. E vejam só, nos prometeu o Consolador prometido e nos deixou estes ensinamentos, que agora estão sendo analisados por todos aqueles que atingiram o grau de progresso compatível com o presente, pois que precisavam passar os anos, as eras, até que as almas houvessem crescido e adquirido os pré-requisitos necessários para extravasarem, para analisarem e para perceberem que elas possuem estes conhecimentos e podem fazer estas interpretações. Nós, almas, fomos criados num estado de simplicidade e ignorância, para efetuarmos por nosso próprio trabalho e autoaperfeiçoamento o trajeto evolutivo em direção a Deus. A sequência das ideias, ainda com o mesmo propósito. Entendamos, estamos vivendo um período de nossa evolução, em que precisamos substituir a fé cega pela certeza absoluta das verdades universais. A prática da doutrina que consola, liberta e libertará da fé cega dos dogmas. É preciso que entendamos o propósito divino em Cristo, quando Ele até cercou ou professou a sua profecia, a profecia do Consolador prometido, em tríplice aspecto: filosofia, ciência e religião. Quando tanto insistimos nestas argumentações, é porque todos os verdadeiros seguidores precisam entender, sem essas três bases, os ensinamentos do Consolador prometido. Não tem como ter sua estabilidade. Não tem como podermos, por exemplo, provar os dizeres de Cristo: credes em Deus, creiam também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. O Mestre Divino quer, em nosso progresso, que nos apropriemos e saibamos usar os conhecimentos divinos. Daí a necessidade de entendermos por que a doutrina do Consolador prometido é filosofia, é ciência e é religião. Para nós não existem mistérios dogmáticos. Para nós existe a limitação do nosso processo evolutivo. Precisamos crescer, e assim, através do aprendizado, do autoaprendizado e conhecimento, paulatinamente o homem vai libertando-se daquelas crenças dogmáticas que se acham cristalizadas nos tempos e que muitas vezes percebemos que já não podem mais ser aceitas, mas precisam dar seus passos em termos de evolução. É preciso que entendamos que nós somos protagonistas ainda de fatores possuidores de muitos fatores limitantes, que evidenciam que nós ainda somos, portanto, limitados. Todavia, precisamos aceitar a ciência, sob pena de pregarmos uma doutrina que ficará comprometida em sua estabilidade e equilíbrio perfeito. Essa é a pertinência de nossas argumentações.
aos contraventores do aspecto científico da doutrina que consola. E tenhamos a certeza que entre nós existem muitos que querem ser espírita, mas que fogem das interpretações que aqui estão sendo feitas. E afinal de contas, se Kardec, sob a orientação das entidades espirituais, escreveu a Gênese segundo o Espiritismo, é porque este precioso conteúdo é que vai junto com a filosofia e os ensinamentos de Cristo apresentar, manifestar a estabilidade necessária para que possamos encarar a verdade em todas as épocas, em frente a todas as situações contraditórias que possam nos apresentar. Feitas essa digressão analítica que serve como alerta aos profitentes oficiais da doutrina espírita e todos os trabalhadores em geral, hoje podemos afirmar que Cristo se materializou após o terceiro dia da sua morte. E sabemos como ocorreu o fenômeno. Hoje entendemos, com respaldo científico, como Samuel materializou-se através dos préstimos mediúnicos da pitonisa de Endor, que atendeu às rogativas do rei Saul pouco antes da sua morte, que a história registra que aconteceu na batalha que estava enfrentando. Parece-me que contra os amorreus, ou amorreus. Hoje podemos entender todos os casos de aparições nos textos bíblicos mencionados. Entendemos a transfiguração de Cristo, acontecida concomitantemente com a aparição de Moisés e Elias, na presença de Tiago, Pedro e João, que com certeza forneceram os fluidos necessários para que este fenômeno pudesse ter existido e que ficou registrado, não somente na história, mas que está redigido nos textos bíblicos. Esse fenômeno de materialização está, em termos de entendimento, dentro do mesmo contexto dos estudos feitos por William Crookes durante as materializações de Katia King, durante 3 anos consecutivos, com os fluidos fornecidos pela médium Florence Koch. Muitos outros médiuns na sequência da história humana protagonizaram os meios pelos quais as materializações aconteceram. Nos atrevemos a fazer tal afirmativa porque William Crookes não só foi um cientista renomado, como comprovou que o fluido condensado foi fornecido pela médium e, analisando um pedaço de vestes pedido para Katia King do seu vestido, notou em laboratório que o material usado para consubstanciar aquele tecido apresentava na sua constituição uma natureza de tecido conjuntivo. Para finalizar a descrição desses eventos, nesta gravação, diremos o caso de Francisco Cândido Xavier, que, com seu grupo de trabalho mediúnico, se reuniu na sua casa e presenciou ou ajudou a protagonizar um belo fenômeno de materialização, que se acha fotografado e registrado no Dicionário de Parapsicologia, edição de 1976. Na residência de Chico, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, o evento foi presidido pelo senhor Henrique Lomba Ferraz, servindo de médium o senhor Francisco Peixoto Lins. Achava-se presente Chico Xavier e mais diversos companheiros, que testemunharam o fato em todas as suas fases. A declaração existe
com a data de Pedro Leopoldo, no dia 13 de dezembro de 1954. E está assinada por Francisco Cândido Xavier. Até vou mais longe, a sua assinatura poderia ser reconhecida em cartório, se necessário fosse. O livro que ainda pode existir, ou melhor, se existir, pode ser adquirido, pode ser obtido. Ele traz por título Dicionário Ilustrado de Espiritismo, Metapsíquica e Parapsicologia, de João Teixeira de Paula, edição corrigida e atualizada pela editora Bells, BELS. Analisando o fato, encontramos uma cama na qual Francisco Peixoto Lins está deitado em estado de transe, adormecido, portanto. Dos poros do corpo do médium, isto está na fotografia. Dos ouvidos do médium, das fossas nasais da boca, dos olhos, começou a sair uma substância esbranquiçada, com aparência leitosa, a qual foi se condensando cada vez mais, e ela ganha o nome científico de ectoplasma, que é um estado de fluido liberado do corpo da médium. Esse ectoplasma começou a ser manipulado pela entidade espiritual, a qual começou pelo seu corpo espiritual absorver, encharcar-se, melhor dizendo, ao ponto de tornar-se visível essa entidade. Uma irmã de sexo feminino apresentou-se na foto durante este evento de materialização. Todos os eventos foram fotografados e Francisco Cândido Xavier assinou para devidos fins. Nosso propósito nas presentes descrições é mostrar as fontes nas quais nos embasamos, para deixar evidente que o fluido cósmico, através da mediunidade, pode ser trabalhado através do comando pensante das entidades espirituais. Podem, porque integram o corpo dos médiuns, ser usado na fenomenologia, nas mais variadas circunstâncias, conforme nós iremos ter a oportunidade de ver na continuidade das outras gravações, pois para hoje aqui finalizamos. Agradecemos ao amado Pai Celestial, agradecemos a vós, amigos espirituais, pela ajuda que nos está sendo dada, e não obstante os nossos fatores limitantes, pois reconhecemos que somos imperfeitos, mas lembramos também que Kardec assim se expressou: com os homens, sem os homens, ou apesar dos homens, a doutrina do Consolador prometido vai para a frente, precisa ir. Então nós estamos cumprindo, Divino Mestre Jesus, porque nós assumimos a realizar este trabalho, embora sejamos pessoas imperfeitas, e temos a certeza absoluta que se estas exposições estão sendo viáveis, é porque a espiritualidade, em nome do Cristo, nos ajuda e nos ajudará. Obrigado, Jesus, e que assim seja.